Nesta segunda aula da 10ª semana, nós veremos mais alguns exemplos sobre cálculo de área de uma região plana quando as curvas são dadas na forma paramétrica. Bom, então nesse caso aqui eu quero calcular a área que está entre a elipse x igual a 2 cosseno de t e y igual a 4 seno de t e a circunferência x igual a 2 cosseno de t e y igual a 2 seno de t. Então, essa elipse, seria essa curva aqui de fora e a circunferência, que tem essa equação, é essa circunferência aqui de dentro. Bom, então para calcular a área que está entre essas duas elipses, seria que área essa, que eu quero calcular, se está entre as duas? Então seria, na verdade, essa área aqui, que está, digamos, acima da circunferência e abaixo da elipse. Então essa área toda aqui, e essa área daqui de baixo, que está abaixo da circunferência e acima da elipse. Então seria essa área, Deixa eu preencher aqui. Então seria isso aqui tudo, excluindo, essa elipse que está ali dentro. Então a ideia aqui vai ser o quê? Como eu quero apenas a área entre as duas, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a área toda da elipse, posso calcular a área toda da circunferência e faço a área da elipse menos a área da circunferência, que eu terei então o valor da área total, entre a circunferência e a elipse. Bom, e posso observar também que essa figura, assim como no exemplo da aula anterior, ela apresenta simetria tanto com relação ao eixo x, quanto com relação ao eixo y, o que indica que eu posso calcular a área apenas dessa região aqui, e multiplicar o resultado por 4. Então, vou calcular essa área, quando eu tiver o resultado dessa área, eu multiplico por 4. Bom, lembrando, para calcular a área, eu vou precisar de determinar quem são os meus limites de integração. Então, aqui, por exemplo, eu vou obter o t0 desse ponto aqui, que é o ponto onde o x vale 0 e o y vale 4. Então, vou aplicar isso aqui nessa primeira equação. Para obter o t1, que seria o outro limite de integração para o cálculo da área da elipse, então, para esse t1, eu vou usar o ponto onde o x vale 2 e o y vale 0. Então, para essa elipse, eu vou usar ali os valores de t0 e de t1. E para usar nome diferente, para essa elipse aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de t3, que vai ser o ponto onde o x vale 0 e o y vale 2. E T4 vai ser novamente esse ponto, porém agora considerando aqui sobre a elipse. Então, T4 vai ser também o ponto onde x vale 2 e o y vale 0. Então, calculando aí os valores de T0, T1, T2 e T3, eu vou ter, corrigindo aqui, como aqui era T0 e aqui T1, então posso continuar aqui, com T2 e aqui T3. Então, eu vou ter o seguinte. Para obter o T0, eu vou ter 0 e 4, Então, 0 vai ser igual a 2 cosseno de T0. E 4 vai ser igual a 4 seno de T0. Simplificando aqui, passo o 2 para cá dividindo e passo o 4 para cá dividindo. Eu vou ter que o 0 é igual a cosseno de T0 e que o 1 é igual a seno de T0. Bom, aí eu faço a pergunta, qual que é o ângulo T0 que o cosseno dele vale 0 e o seno vale 1? Então, esse ângulo T0 vale π sobre 2. Da mesma forma, vou fazer agora a mesma coisa aqui, porém para o ponto 2 e 0. Então, eu vou ter 2 igual a 2 cosseno de, no caso aqui, quem eu vou obter é o T1. E vou ter 0 igual a 4 seno de T1. Aqui eu consigo simplificar novamente, passo o 2 para cá dividindo, passo o 4 para cá dividindo. Então, isso aqui vai ser 2 dividido por 2 é 1, então 1 é igual a cosseno de T1. E
4 passo para cá dividindo, vai dar 0. Então, 0 igual a seno de T1. Então, faço novamente a pergunta. Qual que é o ângulo T1, que o cosseno vale 1 e que o seno vale 0? Esse ângulo T1 vai ser igual a 0. Continuando agora com relação à elipse, então, usando essa segunda equação, né, eu vou ter o seguinte. Para esse ponto aqui, para obter o T2, então vai ser 0 e 2, 0 e 2, igual, agora aqui, ó, 2 cosseno de T2 e 2 seno de T2. Simplificando ali, vai ficar 0 igual a cosseno de T2 e 1 igual a seno de T2. Então, o T2 vai ser igual a qual que é o ângulo T2, que o cosseno vale 0 e o seno vale 1. Isso aqui é π sobre 2. Agora, para obter o T3, eu vou ter 2 e 0. 2 vai ser igual a 2 cosseno de T3 e 0 igual a 2 seno de T3. Consigo simplificar também, né? Eu vou ter que 1 é igual a cosseno de T3 e 0 é igual a seno de T3. E faço novamente a pergunta. Qual que é o ângulo T3, que o cosseno vale 1 e o seno vale 0? Então, vou encontrar aqui T3 é igual a 0. Então, já tenho os meus limites de integração, né? Posso partir para o cálculo da área. Lembrando que também, né, eu vou precisar aqui da derivada do x. Observem que esse x é o mesmo para as duas equações, então eu vou fazer apenas uma vez, por ser exatamente a mesma equação. Mas se fossem equações diferentes, né, eu teria que fazer duas derivadas diferentes. Então, derivada de 2 cosseno de t vai ser 2 vezes. Derivada do cosseno de t é menos seno de t. Então, menos seno de t. Esse menos eu posso passar ele para antes do 2, então vai ficar menos 2 seno de t. Então, essa é a derivada. Para calcular a área, então eu vou calcular a área da elipse menos a área da circunferência. Posso fazer isso desde o início, né, essa subtração. Então, vai ficar o seguinte. Então, a área vai ser igual à integral de, usando a mesma nomenclatura que a gente usou anteriormente, então, de t0 até t1, de y de t vezes x' de t dt, menos a integral de t2 até t3 de y de t vezes x' de t dt. Lembrando que nessa primeira aqui nós vamos usar os dados da elipse e nessa segunda os dados da circunferência. Então, vamos ter o seguinte. A gente encontrou anteriormente que o T0 é π sobre 2 e que o T1 é 0. Então, vai ficar integral de π sobre 2 até 0. De y de t vezes a derivada de x de t vezes dt. Então, vai ser 4 seno de t vezes menos 2 seno de t dt. Então, 4 seno de t vezes menos 2 seno de t dt, menos a integral de, novamente, π sobre 2 até 0, de, aqui o y de t é 2 seno de t, vezes a derivada de x de t, que é menos 2 seno de t, dt. Então, vai ficar 2 seno
de t, vezes, né? Menos 2 seno de t, dt. Integral de π sobre 2 até zero, de, aqui vai dar, ó, menos 8 seno ao quadrado de t, menos 8 seno ao quadrado de t, dt, menos integral de π sobre 2 até zero. Esse 2 eu multiplico por esse menos 2, vai dar menos 4. Seno de t vezes seno de t vai dar seno ao quadrado de t, dt. Observem que eu tenho π sobre 2 como limite inferior de integração nesses dois casos, e o zero como limite superior de integração nos dois casos. E tenho também esse seno ao quadrado de t em comum nos dois termos. Então, como os limites de integração são os mesmos, eu posso somar isso aqui e transformar isso numa integral só, para não ter que resolver duas integrais separadas. Então, aqui vai ficar integral de π sobre 2 até zero de... Como aqui eu tenho menos 8 e aqui eu vou ter mais 4, então vai ser menos 8 mais 4, que vai dar menos 4. Seno ao quadrado de t, dt. Esse menos aqui, eu posso usar ele para inverter os limites de integração, vai ficar positivo. Então, vai ficar integral de 0 até π sobre 2. Lembrando que eu estou fazendo isso, mas isso não é obrigatório. Essa parte de inverter os limites de integração, se eu não inverter e continuar com o sinal negativo aqui, o resultado vai ser o mesmo no final. Esse 4 é constante, eu posso tirar ele para fora da integral. Então, vai ficar 4 integral de 0 a π sobre 2, de seno ao quadrado de t, dt. Bom, esse seno ao quadrado de t eu posso substituir por meio vezes 1 menos cosseno de 2t. Então, vai ficar 4 integral de meio vezes 1 menos cosseno de 2t, dt. Aqui, né, de 0 a π sobre 2. Bom, esse meio eu posso passar ele aqui para fora multiplicando o 4 também. Então, vai sobrar 2, né? Integral de 0 a π sobre 2 de 1 menos o cosseno de 2t dt. Aqui, novamente, eu posso fazer a integral desse cosseno de 2t separadamente. E se quisesse, podia até aproveitar o resultado do exemplo da aula anterior, mas vamos fazer aqui de novo. Então, vai ficar integral de cosseno de 2t dt. Aqui eu chamo, então, de u, esse 2t. O du vai ser 2 dt. Esse 2, como eu não tenho 2t aqui, eu tenho apenas t, eu vou passar esse 2 para cá dividindo. Vai ficar du sobre 2 igual a dt. Então, isso aqui vai ser igual a integral de cosseno de u vezes dt, que é du sobre 2, igual, esse meio sai para fora da integral, então meio integral do cosseno de u du, que vai ser meio vezes integral do cosseno de u é menos seno de u, então menos seno de u. Não vou colocar constante, porque a gente vai trabalhar com uma integral definida, né? Que é igual a meio, ou menos meio, né? Que eu posso passar esse menos para fora aqui. Então, menos meio seno de u, onde esse u vale 2t. Então, 2t. Então, o resultado dessa parte da integral é menos meio seno de 2t. Substituindo aqui, então, vou ter o seguinte. Vai ser igual a 2
vezes integral de 1 com relação a t vai ser t, menos integral de cosseno de 2t é o que a gente acabou de resolver, né? Que dá menos meio seno de 2t. Então, o menos meio de lá com esse menos daqui vai ficar mais meio seno de 2t. Tudo isso de 0 a π sobre 2. Bom, então substituindo aqui, eu vou ter o seguinte. Substituindo o π sobre 2 no lugar do t, eu vou ter 2 vezes π sobre 2 mais seno de 2 vezes π sobre 2. Então, vai ser seno de π, né? Seno de π é 0. Então, aqui, vezes meio, continua 0. Menos. Substituindo o 0 agora, vai ficar 0. Seno de 2 vezes 0, que vai ser seno de 0. Seno de 0 é 0, vezes meio, continua 0. Então, mais 0. Então, aqui vai dar 0, com esse 0 aqui 0, então sobrou π sobre 2 vezes 2, que então vai dar π. Então, a área dessa região aqui, apenas do primeiro quadrante, a gente encontrou que vale π. Mas como eu quero aquela área toda, eu vou precisar, então, multiplicar por 4. Então, a área total é igual a 4 vezes essa área que eu encontrei, que vai ser, então, 4 vezes π. 4π unidade de área. Então, aquela área, né, que a gente está procurando, a área que está entre a elipse e a circunferência, ela vale 4π unidade de áreas. Bom, com isso a gente termina essa aula e temos mais 2 aulas essa semana.